Há palavras que passam por você, como folhas levadas pelo vento do hábito. E há outras que chegam sem aviso, como uma carta esquecida que finalmente encontra seu destinatário. Esta não é uma mensagem para entretê-lo ou acariciar a superfície dos seus pensamentos. É um sussurro antigo, um eco que não vem de fora, mas daquele canto esquecido onde reside a sua verdade. Não importa se você chegou aqui por acidente, por simples curiosidade ou por uma sincronicidade disfarçada de acaso. Talvez tenha sido um pressentimento, um lapso na rotina, ou talvez aquele desconforto silencioso que você tem sentido ultimamente. Como se o mundo não falasse mais a sua língua. Mas o verdadeiro motivo é mais profundo. Uma parte adormecida de você despertou e o trouxe de volta. Não para um lugar físico, mas para si mesmo. Talvez você não tenha pedido com palavras, mas sua alma pediu. Talvez tenha acontecido no meio da noite, quando a insônia nada mais era do que sua alma se recusando a ficar em silêncio. Ou naquele momento vazio do dia em que tudo parece certo, mas você sabe que algo essencial está faltando. Uma voz, um chamado, um lampejo de certeza inexplicável. O que você está prestes a vivenciar não é um manual, nem uma receita para mudar sua vida em 5 passos. Não é uma solução rápida para remendar rachaduras. É uma cerimônia sonora, um espelho sem adornos, um rito de reencontro. É uma tocha acesa na escuridão do esquecimento. O objetivo aqui não é lhe ensinar algo novo, mas ajudá-lo a se lembrar do que você já sabia. Algo que havia enterrado sob camadas de medo, ruído e conformismo. Não é informação que você precisa. É transformação. Esta jornada não é para você pedir coisas ao universo como alguém que joga moedas em um poço. É para você se lembrar de que você é o poço, a moeda e o desejo. Você não veio para negociar com o divino. Você veio para se reconhecer como parte dele. Porque nada pode tomar forma fora de você se não vibrar primeiro dentro de você. E nada lá fora se transforma se você não estiver disposto a se abrir por dentro, a se desarmar, a permitir que o falso se desintegre para que o verdadeiro possa emergir. O que você está ouvindo não é apenas uma coleção de sons. É uma rachadura na estrutura. Um código em forma de palavra que não tenta convencê-lo, mas sim ressoar com você. Se decidir continuar, faça-o de coração aberto, porque o que desperta não pode voltar a adormecer. O que se inflama dentro de você não pode mais ser extinto por nenhuma sombra. Este espaço é um santuário para almas em trânsito, para corações cansados da superficialidade, para espíritos que buscam retornar para casa sem saber exatamente onde é. Se algo dentro de você se agitou ao ouvir estas palavras, não leve isso de ânimo leve. A vida não chama de novo. Ela sussurra apenas uma vez e espera. Não para ser compreendida, mas para ser sentida. A esta altura, você já sabe que isso não é apenas um vídeo. Se quiser se aprofundar ainda mais, clique no primeiro link da descrição. Capítulo 1. O eco do que você é. Durante séculos, acreditou-se que as palavras eram chaves. Fomos ensinados a pronunciá-las com fervor, a repeti-las como se fossem feitiços diante de um espelho que tudo concede. Frases esculpidas em esperança, decretos lançados ao céu como flechas de luz na esperança de atingir o alvo de algum milagre. E, no entanto, aqui está você, cercado por cenas que não reconhece como suas. Roteiros vivos que você nunca escreveu conscientemente, preso em repetições que parecem zombar das suas melhores intenções. O que deu errado? Onde está o ponto cego? Talvez não seja um erro. Talvez você simplesmente esteja usando um mapa que não corresponde ao terreno. Porque o universo não é um mordomo que ouve seus comandos. É um espelho que reflete o que você é quando ninguém está olhando. E o que você é não se mede em pensamentos fugazes ou afirmações forçadas. Se mede no que você emite. Na vibração silenciosa que você sustenta quando todas as máscaras caem. Você não vive o que deseja. Você vive o que vibra. E sua vibração não está escrita nas suas intenções de ano novo, nem nas palavras que você recita com determinação.
Sua vibração é aquele sussurro que você emite quando está sozinho, quando o ambiente está silencioso, quando você não está atuando, não está decorando, não está fingindo. É isso que o universo ouve. Você pode dizer: estou pronto para amar. Mas se seu corpo ficar tenso e seu coração se esconder, o que você está enviando é: não ouso ser vulnerável. Você pode proclamar: estou manifestando abundância. Mas se no fundo você se sente indigno de mantê-la, o sinal que está enviando é de falta, não de realização. E o universo responde a isso. Não é a sua voz que molda a realidade, é a sua coerência interna. O seu alinhamento invisível é a harmonia entre o que você pensa, o que você sente, o que você faz e quem você é. É aí que o campo se configura. Muitos aprenderam que a mente cria a realidade, que bastava direcionar o pensamento como uma flecha para mudar o curso da existência. Mas isso é apenas metade da batalha. Porque a mente, embora brilhante, não é o cerne. É apenas uma lanterna que ilumina o que o coração já decidiu vibrar. O verdadeiro centro está mais abaixo, no peito, na barriga, nos espaços do corpo onde residem memórias não ditas, traumas anônimos e anseios ousados. E se você não descer até lá, se não aprender a habitar essa geografia interna, continuará acreditando que algo externo está bloqueando você, quando na verdade é você quem está emitindo os mesmos padrões, repetidamente. Pense desta forma: se a sua energia fosse uma melodia, que música tocaria quando você desligasse o rádio dos seus pensamentos? Que notas você emite quando seu corpo relaxa, quando você não está mais fingindo, quando ninguém está olhando? Essa é a frequência que estrutura a sua vida. Esse é o acorde que ordena a matéria ao seu redor. Não é coincidência que certas pessoas, conflitos ou vazios, continuem chegando até você de diferentes formas. São todos ressonâncias, ecos, manifestações de algo que você mesmo está transmitindo, muitas vezes sem saber. Porque você vem se apegando a vibrações aprendidas na infância, na dor, na necessidade de se encaixar, há anos. A verdade pode doer, mas também é libertadora. Você já está criando a sua realidade, segundo a segundo. Você não pode deixar de fazer isso. Sua própria existência vibra. Sua presença emite. E esse sinal organiza os fios invisíveis do seu mundo. O problema é que você faz isso sem consciência. Você não está vendo a vida como ela é. Você está vendo a vida como você é, vibracionalmente. É por isso que qualquer tentativa de mudar o externo sem examinar o interno se torna frustrante. Porque o espelho não muda se a luz projetada nele não mudar. A forma é sempre o último estágio da vibração. O universo não obedece aos seus desejos proclamados. Ele obedece à frequência que você considera verdadeira. Não se trata de gritar o que você quer aos céus. Trata-se de incorporar isso. Tornar-se isso, das profundezas do seu ser. Você não pode fingir uma vibração. Você não pode forçar o que não nasceu com a verdade. Você pode repetir mantras o dia todo, mas se o seu corpo sussurrar uma história diferente, o campo ouvirá essa história. Porque o campo responde ao que é autêntico. Então, o que você pode fazer? Primeiro de tudo, pare de mentir para si mesmo. Pare de agir como se não soubesse. Porque você sabe. Seu corpo sabe. Seu silêncio sabe. Suas noites sem dormir sabem. A questão é que você aprendeu a silenciar essa voz para não se sentir desconfortável, para se encaixar, para sobreviver. Mas você não está mais aqui para isso. Você não veio para sustentar uma vida que não se assemelha à sua alma. Você veio para lembrar que não é um canal esperando para ser preenchido. Você é a fonte. Comece pelo mais simples, pelo mais profundo. Feche os olhos. Não visualize. Não recite. Apenas sinta. Pergunte honestamente: o que estou vibrando quando não estou tentando parecer forte? E ouça. Ouça com seu corpo, não com sua mente. Ouça o que seu estômago está dizendo, o que seus ombros estão gritando, o que seu peito sussurra de manhã cedo. Aí reside a sua verdadeira vibração. Quando você puder nomeá-la sem julgamento,
terá dado o primeiro passo em direção à mudança real. Porque o que é reconhecido deixa de dominar você, e o que é acolhido começa a curar. Este livro não vai pedir que você pense bonito. Ele vai pedir que você se incorpore, que assuma o comando da sua área, que fale com a sua alma, que irradie das suas raízes. Porque não se trata de convencer o universo. Trata-se de se tornar uma frequência tão coerente, tão luminosa, tão honesta, que a realidade não tenha escolha a não ser se alinhar com você. Isso é vibrar, não fingir, não controlar, não repetir fórmulas vazias. Trata-se de lembrar que a criação não acontece de fora, ela acontece de dentro, e você, embora tivesse esquecido, você sempre foi o remetente. Capítulo 2. Você não atrai, você irradia. Há palavras que acariciam a alma e outras que a embalam para o sono. Atrair é uma delas. Soa suave, quase mística. Evoca a imagem de alguém, de um canto do mundo, esperando de coração aberto, enquanto o universo conspira para lhe trazer o que sonha. Mas essa imagem, embora reconfortante, não é verdadeira. É uma ilusão, vestida com o manto da espiritualidade, que lhe despoja do poder que você realmente possui. A realidade, embora menos romântica, é infinitamente mais poderosa. Você não atrai, você projeta. Você não está aqui como um ímã passivo esperando que a vida o recompense. Você é a fonte da qual tudo se desenrola. Você é um farol, não um gancho. O que você vivencia não chega até você magicamente. Emana de você como a luz de uma lâmpada acesa por dentro. A diferença é sutil na aparência, mas radical na essência. Atrair implica carência. Pressupõe que algo está fora de você, que você precisa que isso chegue para se sentir completo. Projetar, por outro lado, nasce da consciência de que você já é, de que você já vibra, já emite, já está gerando uma frequência que o universo simplesmente reflete. Nada vem por acaso. Nada acontece porque você repetiu uma frase 3 vezes com esperança ou escreveu uma afirmação sob a lua cheia. Tudo o que chega, chega porque foi emitido. Porque dentro de você, às vezes muito abaixo do que a mente compreende, há um sinal constante vibrando com precisão. Isto não é uma metáfora, é um princípio tão exato quanto qualquer lei natural. Sua experiência está sendo moldada não pelo que você deseja, mas pelo que você mantém em termos vibracionais, mesmo que não tenha consciência disso. É por isso que a vida muitas vezes parece desobedecer às suas preces. Este não é um universo caprichoso. É um campo energético que responde, com fidelidade matemática, ao sinal que você emite, não às palavras que você pronuncia. O verdadeiro desafio é que fomos treinados para pensar, mas não para sentir. Sabemos repetir decretos, mas não decodificar o que estamos emitindo. É por isso que, quando a realidade nos confronta com repetições, com ciclos que nos desgastam ou com vínculos que machucam, tendemos a nos perguntar por que não funciona. E essa é a chave. Não é que não funcione, é que funciona com precisão. Reflete o que vibramos, não o que afirmamos. A vida não briga com você. Ela simplesmente ecoa sua frequência de volta para você. Imagine por um momento que você está caminhando pelo mundo com uma lanterna acesa no centro do peito. Você não consegue vê-la, mas todos os outros conseguem. Essa luz, quer guie ou confunda o seu caminho, não responde aos seus desejos declarados, mas ao seu estado interior. Se estiver tingido de medo, abandono ou escassez, então o mundo ao seu redor se organiza em torno dessas vibrações. Caminhos se confundem, oportunidades se dissolvem. Laços são rompidos do próprio lugar onde nasceram. Mas se essa luz se torna clara, congruente com a sua verdade mais íntima, então a realidade se alinha. Não porque o ouve, mas porque o reconhece. Quando você projeta a partir da ferida, tudo o que você olha carrega a forma dessa dor. Quando você projeta a partir da sombra, o mundo se torna uma extensão daquilo que você não integrou. Portanto, você não está atraindo injustiça. Você está irradiando uma frequência que declara ao universo: é isso que eu acredito que mereço.
E essa declaração vibra mais alto do que qualquer mantra, mais claro do que qualquer oração. Sim, é desconfortável aceitar isso. É mais fácil dizer, estou preso, do que, estou projetando medo. É mais simples culpar o universo do que reconhecer que seu campo está cheio de uma frequência que você nem reconhece. Mas se você escolher permanecer nessa zona de conforto, também estará escolhendo permanecer preso. Porque o universo não responde às suas desculpas, ele responde à sua coerência. Portanto, chega um momento em que você precisa se fazer uma pergunta tão radical quanto necessária. Que parte de mim está sendo projetada no que estou vivenciando? Se você repete os mesmos conflitos em diferentes relacionamentos, o que está irradiando? Se o dinheiro escapa dos seus dedos antes de chegar, que parte de você ainda vibra com a falta? Se seu corpo está repleto de sintomas, que história emocional se cristalizou dentro de você? Não se trata de culpa ou punição. Trata-se de retomar o controle. E isso não se alcança gritando decretos aos céus, mas ajustando seu sinal desde a raiz. Porque o campo não se transforma pela força, mas pela presença. Você não precisa fazer mais. Você precisa ser diferente. Não na aparência, mas na sua frequência mais essencial. E para isso, o primeiro passo é olhar para si mesmo sem máscaras. Sem frases bonitas, sem anestesia espiritual. Apenas você encarando sua emissão, perguntando-se honestamente: o que estou projetando agora? Porque a vida que você tem não é um castigo nem uma recompensa. É um espelho. E não um espelho para julgá-lo, mas para revelá-lo. E se você está emitindo, você também pode transformá-lo. Não com fórmulas mágicas, mas com decisões reais. Não apenas mudando sua mente, mas seu campo de atuação. Porque o universo responde ao que você considera verdade, não ao que você deseja como possibilidade. Ele não se curva aos seus apelos, mas à sua consistência. Pare de pedir o que você mesmo está impedindo com sua frequência inconsciente. E, em vez disso, comece a incorporar a versão de si mesmo que já vive da memória, não da necessidade. Da certeza, não da urgência. Porque nada chega até você sem primeiro ser moldado pelo que você carrega no invisível. Hoje, escolha observar sua vida como um mapa vibracional que lhe mostra quem você é neste momento. Não para puni-lo, mas para que você possa escolher novamente. Projete a partir da plenitude, não do vazio. Da luz integrada, não da sombra ignorada. Porque a mudança não começa quando o universo responde. A verdadeira mudança começa quando você para de emitir contradições. E então, naquele exato momento, você não atrai, você transforma. Capítulo 3. O corpo guarda as verdades que a mente silencia. Há uma linguagem que não se escreve com palavras, nem se fala com a boca, mas que fala com uma clareza que nenhum pensamento consegue igualar. É a linguagem do corpo. Não há espaço para disfarces, nem paciência para os discursos que você repete para se convencer de que está bem. Enquanto você afirma que está tudo bem, que superou, que não há nada de errado, ela observa em silêncio e responde com as únicas coisas que tem: sintomas, desconforto, cólicas, cansaço, insônia, palpitações que você não sabe de onde vêm, dores que se instalam sem pedir permissão. O corpo não mente. É o guardião da sua alma, o espelho físico do seu campo energético. Enquanto a mente cria histórias para protegê-lo da dor, o corpo se torna o recipiente para tudo o que você escolheu não sentir. É por isso que, quando algo dentro de você é ignorado por muito tempo, não desaparece. Se transforma. Torna-se rigidez nos ombros, pressão no peito, peso nas costas, aperto na garganta. Cada sintoma é uma carta não lida que você enviou a si mesmo, das profundezas do seu ser. A maioria das pessoas acredita que simplesmente compreender racionalmente o que está acontecendo com elas é suficiente para curá-las. Que se conseguirem explicar sua tristeza ou analisar seu trauma, o corpo se acalmará. Mas o corpo não obedece ao intelecto. Não responde a discursos. Não se acalma com decretos. Porque o que não foi permitido sentir,
o que foi negado ou reprimido, não desapareceu. Permaneceu lá, vibrando nas camadas invisíveis do ser, acumulando-se como uma frequência densa, que eventualmente encontrou um jeito de se fazer sentir. O fato é que as emoções não vivem na mente. Elas não são armazenadas em palavras ou memórias. As emoções habitam o corpo. E quando você não as deixa fluir, quando as congela por medo ou hábito, elas apodrecem. Elas se transformam em tensão, bloqueio, desconforto. Elas se transformam em uma vibração desordenada que o universo traduz em desequilíbrio físico. Portanto, o que não é liberado pela emoção é, em última análise, somatizado pelo corpo. Há dores que são avisos, sintomas que são súplicas, doenças que vêm não para punir, mas para despertar. Às vezes, o que dói não é o que está errado, mas o que está prestes a se transformar. Nem todo sintoma é um inimigo. Alguns são aliados disfarçados, empurrando você a olhar para dentro, a parar de fugir do que sente, a parar de viver em negação. Mas nada pode curar enquanto você continuar a negar o que te machuca. Você não pode transformar o que não ousa nomear. É por isso que, quando seu corpo para, quando ele não responde mais como antes, quando começa a falar mais alto que sua mente, não é porque ele está falhando. É porque ele está tentando te ajudar a voltar para você. É a sua maneira de te dizer que chega, que é hora de ouvir. Você já se perguntou por que suas costas reclamam todas as noites, assim que o dia termina? Ou por que você sente um nó na garganta toda vez que precisa se defender ou estabelecer um limite? Por que seu estômago se contrai quando você confronta certas pessoas, mesmo que você sorria por fora? Não é coincidência. É vibração acumulada. É energia presa em uma área do corpo que carrega algo que não deveria estar ali há muito tempo. Muitas vezes, essas são emoções que estão com você há tanto tempo que você as confunde com sua personalidade. Medo, culpa, sentimentos de abandono, necessidade de controle. Essas energias não desaparecem simplesmente porque você quer. Elas ainda estão lá, esperando para serem reconhecidas, esperando para serem sentidas. E o corpo, que sabe tudo, torna-se o guardião supremo. Ele cuida de você mesmo quando você se abandona. É leal mesmo quando sua mente se disfarça de força. Cada sintoma é uma forma do seu campo energético buscar equilíbrio, uma forma da sua alma compensar o que você não consegue mais sustentar conscientemente. Muitas pessoas buscam cura com novas rotinas, suplementos, exercícios e hábitos saudáveis. E tudo isso pode ser útil. Mas se a fonte do seu desconforto reside em uma emoção reprimida, uma verdade não dita, uma história que ainda o assombra, então nada mudará profundamente. Porque o corpo não precisa de correção. Ele precisa de presença. Curar não é fazer mais. Curar é habitar o que já existe. É abrir mão da fuga. É se permitir sentir sem julgamento. E isso, às vezes, é mais desconfortável do que qualquer doença. Porque por trás da dor física pode haver uma tristeza antiga, uma raiva nunca expressada, um medo que vem de muito longe. Sentir isso significa reconhecê-lo. E isso dói. Mas também é libertador. Quando você finalmente se senta em silêncio, quando decide parar de se distrair com soluções externas e simplesmente se pergunta honestamente: o que estou evitando sentir? Algo dentro de você começa a mudar. Não por mágica, mas por coerência. Coerência não é perfeição. É alinhamento. É quando o que você pensa, o que você sente e o que você faz não estão mais em desacordo. É quando você para de alegar saúde enquanto por dentro vibra de medo. É quando você para de dizer que está bem enquanto sua energia implora por ajuda. E naquele instante, quando a emoção reprimida para de gritar por atenção, o corpo a percebe e responde. Porque ele não precisa que você seja perfeito. Ele só precisa que você seja honesto. Sua biologia não espera que você se torne um ser superior. Ela só espera que você pare de mentir para si mesmo. Que se habite completamente, com sua luz e sua sombra. Que coloque a mão onde dói, não para silenciar a dor, mas para ouvi-la.
Às vezes, a verdadeira cura acontece quando você ousa estar consigo mesmo, sem fugir, sem fingir, sem negar. Quando você humildemente diz ao seu corpo: aqui estou disposto a ouvir o que você tem a dizer. Esse momento, por menor que pareça, muda seu campo energético, muda seu sinal, muda sua vibração. E então, tudo muda. Porque a energia aprisionada começa a se libertar. Porque seu corpo não precisa mais carregar apenas o que você não queria ver. E assim, sem a necessidade de grandes milagres, seu passo se torna mais leve, sua voz mais clara, seu descanso mais profundo. Seu olhar muda, sua presença muda, sua vida se transforma. Porque você não está mais enviando sinais contraditórios. Porque não há mais fragmentação entre quem você é e o que você vivencia. Porque você finalmente está se tornando um com a sua verdade. E quando isso acontece, seu corpo celebra. E a realidade também. Hoje, não corra para a próxima técnica. Não tente consertar nada externo. Sente-se consigo mesmo. Respire. Pergunte ao seu corpo o que ele vem tentando lhe dizer há tanto tempo. Ouça-o, não para consertá-lo, mas para acolhê-lo. Porque essa dor, esse sintoma, esse desconforto, talvez não sejam o problema. Talvez sejam a porta para a sua libertação mais profunda. Capítulo 4. A linguagem oculta da alma. Existem línguas que são faladas com a língua e escritas à tinta, que nascem nos livros, são ensinadas nas salas de aula e aprendidas com paciência e repetição. São úteis, necessárias, pontes de comunicação entre culturas e povos. No entanto, além desses alfabetos visíveis, existe outra língua, anterior às palavras, mais profunda que qualquer dicionário e mais antiga que as civilizações. Esta língua não se escreve nem se ouve com os ouvidos. Não tem gramática, regras rígidas, nem traduções possíveis. Seu lar não é a mente, mas o coração. Sua tinta não é tinta preta no papel, mas a vibração pura de uma emoção verdadeiramente habitada. É a língua que fala quando tudo o mais se cala. É o sussurro da alma que o universo compreende sem a necessidade de intérpretes. Essa linguagem invisível é a emoção em coerência. Não aquela emoção fingida, adornada com otimismo forçado ou sorrisos emprestados, mas a emoção autêntica, vivenciada com presença, sem julgamentos ou máscaras. É a linguagem daqueles que sentem o que pensam e agem a partir desse mesmo sentimento. É a voz daqueles que pararam de fingir e começaram a vibrar a partir do seu âmago mais honesto. O universo não responde a monólogos recitados pela boca, mas à melodia sutil que emana do coração silencioso. Não se trata de gritar afirmações aos céus, ou repetir decretos como se fossem feitiços. Trata-se de habitar uma frequência emocional tão verdadeira que dispensa demonstrações externas. Porque quando o que você pensa, o que sente e o que faz se alinham em uma única direção, sem fissuras internas, você emite um sinal puro e claro. E esse sinal, tão invisível quanto real, é o que molda a própria estrutura da sua realidade. A maioria dos seres humanos caminha pela vida emitindo sinais confusos. Afirmam ter fé, mas vibram com medo. Declaram confiança, mas se apegam ao controle. Afirmam merecer, enquanto carregam em suas células a velha crença de que é preciso sofrer para receber. Essa inconsistência não é uma punição, mas um obstáculo vibracional. Ela bloqueia o fluxo da vida, não porque seja negativa, mas porque não é verdadeira. Porque o universo não responde à lógica do discurso, mas à pureza da energia. O campo quântico, como uma consciência invisível, não se deixa enganar por palavras benditas ou gestos ensaiados. Ele lê o que você emite quando ninguém está olhando. Ele se sintoniza com a sua vibração, não com as suas intenções. Portanto, a arte da criação não está em pedir, mas em se tornar. Você não atrai o que deseja com os lábios, mas o que você já vivencia como verdadeiro interiormente. Emoção coerente não é uma emoção imposta. Não é dizer, estou em paz, enquanto uma tempestade interior ruge. Nem é repetir, sou grato, quando tudo dentro de você grita por falta.
Fingir sentir algo que você não sente só adiciona distorção ao campo. É como pintar um rosto sorridente em uma parede rachada. Pode parecer bonito à distância, mas não contém verdade. Então, o que significa viver em coerência emocional? Significa permitir-se sentir o que está lá, sem medo de ser julgado por isso. Se houver tristeza, habite-a. Se houver raiva, sinta-a sem violência. Não se trata de ficar preso nessas emoções, mas de lidar com elas honestamente, reconhecê-las e, então, escolher outra vibração que nasce da compreensão, não da negação. Coerência não é perfeição emocional, é integridade vibracional. Nem todas as emoções criam a mesma realidade, mas todas criam algo. A culpa acumulada ao longo do tempo gera repetições dolorosas. A tristeza que se instala como hóspede permanente produz imobilidade. A raiva descontrolada pode abrir rachaduras em seus relacionamentos. Não porque essas emoções sejam inimigas, mas porque se tornaram sua base energética, a frequência a partir da qual você interpreta o mundo. E o campo, esse espelho invisível do seu interior, responde fielmente ao que você guarda, não ao que você afirma desejar. Agora, quando uma emoção coerente, como gratidão, paz ou confiança, entra em seu campo com autenticidade, algo sutil, mas poderoso, acontece. Sua respiração se aprofunda. Sua voz assume uma textura diferente. Seu olhar se torna mais claro. Você não está mais fingindo equilíbrio. Você está incorporando-o. Você não está mais tentando convencer. Você está simplesmente sendo. Você é um ponto de luz estável em meio a um mundo que frequentemente vacila. E isso tem um impacto imenso, mesmo que você não consiga medi-lo com seus olhos. A ciência, com seus instrumentos modernos, começa a confirmar o que os antigos sabiam sem aparato: que o coração humano, quando vibra com emoções intensas, gera um campo eletromagnético mais coerente e expansivo. E esse campo não apenas harmoniza a pessoa que o emite, mas também reconfigura o ambiente. Cada emoção verdadeiramente sentida modifica a geometria da realidade, literalmente. Mas você não precisa estar cercado por cabos ou estúdios para provar isso. Basta fechar os olhos por alguns instantes e recordar uma emoção real. Não uma imaginação, mas um momento vívido, onde você sentiu algo tão puro que toda a sua alma se silenciou. Talvez tenha sido uma simples manhã, um olhar, uma carícia, um pôr do sol. Respire a partir dessa lembrança. Sinta seu corpo se alinhar. Essa é a linguagem que o universo entende. Essa é a frequência a partir da qual milagres não são pedidos. Eles acontecem. Você não precisa se apegar a essa emoção o dia todo. A vida está em constante mudança. Mas você pode retornar a ela como alguém que retorna a um templo interior. Você pode treinar seu campo para que essa vibração se torne cada vez mais acessível, cada vez mais familiar, porque quanto mais você a habita, mais ela se torna sua assinatura energética. E tudo o que não estiver alinhado com ela, pessoas, situações, crenças, começará a desaparecer. Não por punição, mas por falta de ressonância. Hoje, em vez de se perguntar o que você quer do universo, pergunte-se: que emoção preciso sustentar para me tornar a fonte daquilo que anseio? Não se trata de desejar com mais intensidade. Trata-se de vibrar com mais honestidade. Porque não é o seu esforço que transforma o mundo, mas a sua autenticidade vibracional. Escolha uma emoção. Não uma frase, não um objetivo. Uma emoção. Talvez seja alegria, talvez seja aceitação, talvez seja serenidade. Então, busque-a dentro de si como alguém que busca água no deserto. Encontre uma lembrança onde essa emoção foi real. Respire nela. Habite-a. Fique. Não pergunte. Não haja. Apenas vibre. Porque o universo não responde ao ruído, responde à verdade. E uma emoção coerente é uma verdade tão profunda que não precisa mais de explicação. É a linguagem sagrada da alma. É o eco silencioso do eterno dentro de você. Capítulo 5. O espelho da alma.
Ao longo da sua jornada até aqui, você descobriu que a mente não é a arquiteta da vida, mas sim a vibração que emana de dentro. Você entendeu que não se trata de atrair com esforço, mas sim de projetar com coerência. Que o corpo não adoece por acaso, mas sim murmura, através dos seus sintomas, as palavras que a mente silenciou. Você também descobriu que quando uma emoção permanece alinhada com a verdade do seu ser, a criação ou ação ocorre sem esforço, como o desabrochar de uma árvore na primavera. Agora damos um passo adiante. Um passo em direção ao abismo sagrado da consciência. Porque o que você vê no mundo não é o que o mundo é. É o que você está sendo quando olha para isso. Imagine por um momento que você está em um salão infinito de espelhos. Não há um único canto que não reflita uma parte de você. Você está cercado pela sua própria imagem, multiplicada, distorcida, fragmentada, ampliada. Alguns espelhos o refletem com nobreza, outros com sombras. Alguns exageram seus gestos, outros mal sugerem sua silhueta. E você, perdido naquele labirinto de reflexos, acredita que os espelhos estão quebrados, que o problema está lá fora, que o mundo é imperfeito. Mas e se os espelhos não estiverem falhando? E se a distorção não estiver no vidro, mas no olho observador? Nos reinos invisíveis da física quântica, existe um fenômeno tão misterioso quanto revelador: o experimento da dupla fenda. Uma simples partícula de luz, um fóton, pode se comportar como uma onda ou como matéria, dependendo se alguém a observa ou não. Não quando a toca, não quando a deseja, mas quando a olha. Este princípio perturba não apenas as leis do universo, mas também as leis da existência. Porque o que altera o resultado não é a observação externa, mas o estado interno do observador. Esta não é apenas uma descoberta científica, é um ensinamento espiritual disfarçado de experimento. O que ele está lhe dizendo é simples e profundo. O mundo não responde ao que você faz, mas a quem você é quando olha para ele. As coisas não mudam porque se transformam. Elas mudam porque você se transforma quando as observa. O universo não é uma projeção externa, mas uma extensão da sua frequência. Se a ansiedade habita em você, o mundo se torna urgente. Se o julgamento habita em você, tudo se torna contaminado pelo erro. Se você vive na carência, verá escassez mesmo em meio à abundância. Mas se você se alinhar com a presença, se vibrar a partir do âmago mais profundo da sua alma, o universo começa a abrir portas invisíveis, a revelar sinais que antes estavam ocultos. E não porque o mundo mudou, mas porque você se tornou outra pessoa ao olhar para ele. Você já percebeu como a mesma situação pode parecer completamente diferente dependendo do seu estado interior? Um silêncio pode ser uma prisão ou um templo. Um olhar pode parecer uma ameaça ou um refúgio. Um acontecimento pode parecer uma tragédia ou um milagre. O acontecimento não mudou. O que mudou foi o observador. E se o observador muda, o observado muda. Este princípio não serve apenas para a compreensão. Serve para viver. Porque enquanto você não o incorporar, continuará acreditando que é vítima do que vê, sem perceber que o que vê é apenas uma extensão da sua vibração. Mudar sua perspectiva não é pensar diferente. Está vibrando de forma diferente. Está retornando ao centro. É deixar de ser o personagem que reage, para se tornar a alma que escolhe como quer ver o mundo. E o mais poderoso de tudo, você não precisa mudar o mundo. Você só precisa mudar o ponto de vista. Não se trata de mascarar a dor com otimismo forçado. Trata-se de habitar uma emoção mais elevada ao observá-la. Você pode encarar sua situação financeira a partir do medo ou da possibilidade. Você pode encarar um conflito a partir da mágoa ou da compaixão. Você pode contemplar seu corpo a partir da crítica ou da gratidão. E o que você escolhe não transforma apenas como você se sente. Também molda o que acontece em seguida. O observador não é passivo. Ele é um criador. E você, mesmo que tenha esquecido, carrega esse poder em cada célula.
Você foi treinado para olhar com julgamento, urgência e comparação. Mas você pode reaprender a olhar com a alma. E quando o faz, o que você observa é reconfigurado. Isso significa que a cada momento você tem uma escolha sagrada. Não sobre o que acontece, mas sobre quem você decide ser ao testemunhar isso. Você é quem observa a partir da ferida ou quem observa a partir da consciência? Aquele que olha pela reação ou aquele que vibra pela integração? Experimente. Escolha uma situação que normalmente te desencadeia. Um conflito com alguém. Uma falta incômoda. Uma ferida não cicatrizada. E antes de olhar para ela, mude seu estado. Respire. Reúna sua energia. Habite uma emoção mais elevada. Então, observe-a e observe o que muda em você. E, reflexivamente, o que muda na situação. Porque quando o observador é transformado, o observado não pode permanecer o mesmo. Este capítulo não está aqui para lhe dar mais uma técnica. Ele veio para restaurar a você uma sabedoria ancestral. Você é o centro invisível do campo que o cerca. Você é o transmissor, o espelho e também o olho observador. E quando você decide qual vibração observar, tudo o que parecia imóvel começa a dançar. Tudo o que parecia caos começa a se organizar. Não por mágica, mas por ressonância. Então, da próxima vez que o mundo o frustrar, não pergunte: por que isso está acontecendo? Pergunte a si mesmo: de onde estou olhando? Porque a resposta não está no que você vê. Está em quem você é quando vê isso. Capítulo 6. O guardião silencioso. A raiz oculta da sua vibração. Bem no fundo de você, muito além dos seus pensamentos conscientes, existe uma presença silenciosa que toma decisões antes mesmo que as razões tomem forma. Ela não fala com palavras, não escreve com tinta, não se anuncia com um rugido estrondoso, mas molda o seu destino com a precisão de um antigo alquimista. Essa força invisível assina cada contrato com a realidade que você vivencia. E embora não tenha rosto nem nome, sua influência é absoluta. Agora daremos um nome a essa energia, a guardiã silenciosa. Não é uma maldição herdada, um castigo divino ou um karma ancestral. É um eco interno, um padrão enraizado profundamente em sua alma energética. Ele vive lá, como uma nota base que determina a melodia de tudo o que você pronuncia, mesmo quando você pensa estar calmo. É o som de fundo que vibra mais alto que suas palavras. A verdadeira assinatura que o universo reconhece. Mas aqui está a verdade que poucos suspeitam. Esse guardião não foi concebido pela sua versão adulta, consciente e madura. Não. Ele nasceu de um menino ou menina que, em algum momento, sentiu que era mais seguro se proteger do que se expandir. Não foi o que você vivenciou que o criou, mas o que você sentiu quando o vivenciou. Imagine um garotinho entrando em uma casa onde a espontaneidade era punida, onde a ternura era oferecida em troca de obediência, onde ser ele mesmo era um risco que ele não podia correr. Aquele garotinho não entendia a razão, mas percebia vibrações. E então fez um pacto secreto com a vida. Se ser eu dói, então deixarei de ser. E essa renúncia se tornou um comando enérgico. Não é seguro sentir, não é seguro brilhar, não é seguro amar. Esse comando não desaparece com o passar dos anos. Não se dissolve com títulos, diplomas, meditações ou mantras. Torna-se um programa sutil que vive no corpo, habita o sistema nervoso, imprime seu código no campo vibracional e, sem que você perceba, assume o controle das suas decisões. Assim, mesmo que busque novas experiências, você continua a emitir a mesma frequência protetora. E por quê? Porque a alma anseia por expansão, mas o corpo busca a sobrevivência. E quando essas duas forças não se reconciliam, você vive uma dança contraditória. Você deseja com fogo, mas se sabota com frio. Você avança e recua. Você sonha e foge. O guardião silencioso soa o velho alarme. Isso é demais. Isso é perigoso. Já aconteceu com você de, justamente quando o amor chega, algo em você se retrair? De, quando a vida se abre,
Você fechar a porta? De, quando tudo parece fluir, uma parte de você se romper com uma força inexplicável? Não é azar. Não é covardia. É aquele guardião ativando seu código de sobrevivência. E aqui está o dilema. Enquanto você não vê, ele decide por você. Não importa o quanto você decrete, o quanto você afirme seu poder ou o quanto você reze por abundância. Se o seu campo emite não seguro, o universo não está ouvindo suas palavras. Ouça sua vibração. Porque o campo energético não responde ao que você diz com a boca, mas ao que você guarda sem perceber. Ao que você escolhe sentir, sem saber que está escolhendo. Ao que você repete, não porque quer, mas porque ainda não descobriu que pode parar de fazê-lo. Mas não viemos aqui para quebrar esse padrão. Não viemos aqui para combatê-lo. Viemos aqui para integrá-lo. A integração começa com uma verdade sagrada. Não é você quem se sabota. É uma parte de você que foi treinada para sobreviver em um ambiente que não conseguia sustentar a sua essência. Ela não precisa de julgamento. Precisa de gratidão. Olhe para esse guardião com ternura e diga: obrigada por cuidar de mim. Mas agora não preciso mais que você decida por mim. Agora eu escolho. Essa escolha não acontece na mente. Acontece no corpo, na respiração. No exato momento em que o medo surge e você escolhe ficar. Não para se forçar, mas para redefinir sua vibração com a presença. Porque a presença é a única frequência a qual o guardião não consegue resistir. Quanto mais presente você estiver, mais verdadeiro se tornará. E a verdade desativa o antigo padrão, sem luta, sem resistência. Ela simplesmente o torna obsoleto. Quer saber onde reside o seu guardião? Observe as áreas onde você mais tropeça. Aquelas onde você mais deseja algo e, ao mesmo tempo, mais o bloqueia. É amor? Prosperidade? Liberdade? Onde você mais procrastina? Onde as decisões mais vacilam? Lá está ele. Não como um inimigo, mas como uma pista. Como uma senha esquecida. Como um código que um dia te salvou. Mas agora te limita. Muitas pessoas passam a vida repetindo rituais, lendo livros, memorizando frases, mas sem transformação real. E isso acontece porque o campo energético não se alinha com o que é dito, mas com o que é mantido invisível. A incoerência interna bloqueia o fluxo. O universo não pune, mas espera a ordem. Hoje, convido você a um ato radical de amor próprio. Sente-se em silêncio, feche os olhos e pergunte: não com a mente, mas com o corpo. Quem tem assinado minhas decisões invisíveis? E espere. Talvez não venha uma palavra, mas uma emoção, uma imagem, uma voz esquecida. Não a julgue. Apenas olhe para ela. Agradeça e diga: obrigado por me trazer aqui. Mas a partir deste momento, a escolha é minha. A partir desse momento, o campo começa a se reconfigurar. A vibração se torna coerente. O guardião não desaparece, mas reconhece sua nova autoridade. E quando o centro se desloca, a realidade obedece. Não por mágica, por ressonância. Capítulo 7. O espelho da alma. Dizem que tudo o que você nega sobre si mesmo retorna. Não como um castigo, mas como um reflexo. O universo, como um sábio artesão da alma, não o pune nem o recompensa. Ele o mostra. Sua ferramenta mais fiel, mais silenciosa, mais precisa é o espelho. Não aquele que fica pendurado na parede para mostrar seu rosto, mas aquele que habita cada experiência, cada pessoa, cada emoção que o abala sem motivo aparente. Esse espelho não adorna, não disfarça, não expressa opinião. Ele apenas reflete, sem filtros, o que ainda vibra dentro de você sem ter sido reconhecido. E o que ela reflete não é o óbvio. Reflete o oculto, o exilado, o que sua consciência relegou aos recessos mais profundos da sua alma por medo, vergonha ou julgamento aprendido. A vida, então, se torna um infinito salão de espelhos, e cada conexão, cada conflito, cada repetição dolorosa, nada mais é do que uma projeção da sua vibração desintegrada.
Você acha que está observando o mundo, mas, na verdade, está olhando para partes fragmentadas de si mesmo, disfarçadas de outros. O que você critica com fervor, o que o fere sem explicação, o que se repete com faces diferentes, mas com o mesmo roteiro. Nada disso vem de fora. É um eco. É uma vibração ancestral pedindo para ser reconhecida. Porque a alma não busca punição, ela busca completude. Ela não quer que você fuja do que era, mas sim que abrace o que ainda é. Projeção não é algo maligno, é uma mensagem. Quando você não consegue aceitar uma emoção dentro de si, quando uma parte de você foi condenada ao exílio interno por ser demais ou errada, essa parte não morre. Ela se torna um reflexo. Ela se instala no olhar dos outros. Ela grita para você de fora o que você se recusa a ouvir por dentro. É por isso que você atrai chefes que não te valorizam, parceiros que não te veem e amigos que te traem. Não porque você seja amaldiçoado, mas porque existem versões de você que ainda não foram reconhecidas como suas. O universo, pela lei invisível da vibração, é compelido a representá-las em carne e osso, para que você possa vê-las, não com os olhos do julgamento, mas com os olhos da alma. O que você não integra, o universo transforma em forma. O que você reprime, o campo transforma em história. O que você nega como emoção, retorna como um padrão. Repetidamente. Até que você ouse olhar, não para mudar o outro, mas para se lembrar de quem você é quando isso acontece. A sombra não é sua inimiga. A sombra é sua aliada esquecida. É a emoção que você não teve permissão de sentir. É a versão de si mesmo que foi silenciada para se encaixar. É aquela voz interior que sussurra verdades incômodas. E mesmo que você tente ignorá-la, ela continuará projetando a realidade, não para te destruir, mas para te salvar da desconexão. Quando você finalmente se senta diante do espelho da vida e para de exigir mudanças do exterior, a verdadeira transformação começa. Não se trata de encontrar defeitos, trata-se de ousar perguntar com total honestidade: que parte de mim estou ignorando nesta situação? Que emoção está pedindo integração por meio desta conexão, desta reação, desta dor? Essas perguntas não são respondidas com pensamentos, mas com presença, com o corpo, com o coração aberto, com silêncio, com a humildade de quem sabe que não precisa entender tudo, mas sim parar de negar o que já está diante de si. Quando você se irrita com alguém arrogante, pode ser porque você ainda não se deu permissão para brilhar. Quando você se magoa por não ser valorizado, talvez não tenha se tratado com verdadeiro respeito. Quando você se sente destruído por não ser ouvido, pode ser porque ainda ignora seu próprio clamor interior. Tudo o que dói externamente tem raízes internas. Tudo o que se repete sob diferentes formas e nomes tem uma única fonte: a sua vibração. E a vibração não é alterada pelo intelecto. Ela é transformada pela integração. O universo não ouve seus decretos se o seu campo continua a rejeitar sua sombra. O campo não responde ao que você diz, mas ao que você guarda. É por isso que você pode repetir afirmações por anos sem resultados. Porque não é a sua voz, mas a sua vibração, que faz os acordos com a realidade. Hoje, faça algo radical. Escolha 3 pessoas ou situações que tocaram seus nervos mais sensíveis nos últimos dias. Não as analise. Não se defenda. Apenas sinta-as em seu corpo. E pergunte-se honestamente: que parte de mim está gritando por causa disso? Talvez seja uma ferida de infância, uma necessidade nunca reconhecida, uma voz antiga que ainda vive dentro de você, ditando regras desamorosas. Não importa o que seja. O que importa é que você pare de fugir, que você olhe, que você abrace, que você permaneça, que você decida não rejeitar mais. Porque quando você faz isso, quando você realmente reconhece a emoção que estava projetando, algo é liberado. O campo se reorganiza, o reflexo se dissolve, e aquela pessoa ou aquela situação para de doer. Porque você não está mais negando a parte de você que a estava segurando.
Curar não é remover o espelho. É olhar para ele com compaixão. Ver o que ele revela sem julgamento. Reconhecer que você não é apenas luz, você também é sombra. E somente quando você se torna inteiro, quando não tem mais medo do que vê porque o acolheu dentro de si, então, e somente então, o mundo para de refletir sua ferida e começa a refletir sua expansão. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe dizer que, se o que você está vendo ressoa com você, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo no primeiro link da descrição. Capítulo 8. Visualize sem necessidade. Crie a partir da essência. Era uma vez um menino que fechou os olhos não para escapar, mas para se encontrar. Embora ainda não entendesse, sua casa não era um refúgio acolhedor, mas um espaço de sobrevivência silenciosa, onde as discussões ressoavam como ecos distantes e as dificuldades apagavam as luzes. Em meio àquela paisagem desolada, aquele menino pegou um caderno surrado e começou a desenhar. Não o fazia por diversão ou rotina, nem para agradar aos outros ou apaziguar o tédio. Seu desenho era um ato sagrado, um ritual silencioso no qual ele conjurava universos inteiros. Suas mãos traçavam paisagens invisíveis ao mundo, mas vívidas em sua alma. Casas com janelas abertas à esperança, mesas transbordando de fartura, risos compartilhados com amigos que viviam em seu coração, um abraço maternal livre de julgamentos, uma voz paterna sussurrando a verdade mais profunda. Você é suficiente. Aquele ato não era uma fantasia, mas uma lembrança acesa por uma voz ancestral que lhe sussurrava. Você não está imaginando, você está lembrando. Com o passar do tempo, a criança se perdeu no turbilhão do mundo adulto. O caderno foi esquecido entre caixas silenciadas pelas mudanças, e a vida exigiu sua realização, um molde no qual crescer, ser responsável e se encaixar. Aprendeu a ter uma postura lógica, a pensar em objetivos, a fazer planos e a silenciar a voz interior que ainda silenciosamente desenhava sua forma. Em algum momento, o menino, agora um homem, ouviu falar de visualização criativa, um eco distante que parecia prometer um retorno àquele lar interior. Ele fechou os olhos e se forçou a imaginar futuros melhores: estabilidade, prosperidade, amor, saúde, paz. Repetiu afirmações, buscou imagens claras, ouviu orientações, mas algo essencial resistiu. A distância invisível persistiu, uma barreira intangível como uma parede de vidro separando seu anseio de sua realidade. Assim, a visualização tornou-se uma tarefa, um exercício, em vez de um ato de ser. Fechei os olhos não para sentir, mas para alcançar. Abri os olhos e a frustração floresceu porque o que eu desejava parecia indisponível. Sem que eu soubesse, a criança de que eu me lembrava agora implorava, disfarçando o apelo sob a técnica, e o universo, implacável em sua neutralidade, respondia não às suas palavras, mas à profunda vibração que ele sustentava. Porque a verdadeira manifestação não se deixa levar por fórmulas ou imagens repetitivas. O campo quântico não é juiz nem benfeitor. Apenas reflete, sem preconceitos, o que cada célula irradia. Se há urgência, carência ou dúvida lá no fundo, esse é o sinal que retorna, repetidamente. Esta é a lição que ninguém ensina quando se fala em manifestação. Não é o desejo fingido ou o pensamento insistente que move o mundo, mas a vibração autêntica que nasce de todo o ser. Visualizar sem necessidade não é sonhar, é recordar. Não é desejar, é incorporar. Da falta surge o ruído, o alarme que repete: eu não tenho, eu quero. E esse é o eco que o universo recebe. Da coerência emerge um silêncio profundo, uma pulsação interna que diz: isto já está aqui. Não porque você vê com os olhos, mas porque você sente no centro do seu corpo e da sua alma. E esse sinal é tão claro, tão inevitável, que a matéria se curva, se reorganiza, se transforma. A arte de visualizar sem necessidade é sagrada porque exige pureza vibracional. Não se trata de pureza moral,
mas de harmonia entre o que você pensa, sente e guarda em sua essência. Você não pode imaginar o amor e negar seu valor, nem criar saúde falando consigo mesmo como se estivesse doente. Toda contradição é uma fratura que distorce o campo. Todo sinal confuso interrompe o fluxo natural da criação. É por isso que a verdadeira visualização não surge do intelecto ou da lógica, mas da frequência. E essa frequência não é imposta. Ela é invocada da memória profunda. Mesmo que você pense que não sabe, você já sentiu a vida que almeja, talvez em um momento fugaz, em outra vida, no reflexo de outra pessoa. Você pode se sintonizar com essa emoção, essa vibração essencial. Escolha uma única emoção, simples e autêntica. Paz, leveza, gratidão, uma alegria serena. E lembre-se dela com o seu corpo, não com a sua mente. Feche os olhos e permita que essa emoção se expanda, se torne sua respiração, sua postura, seu batimento cardíaco. Só então, e não antes, visualize. Não com esforço, mas como alguém retornando para casa, como alguém que sabe que já está lá. Porque quando você visualiza a partir dessa presença, não precisa pedir nada ao universo. Você apenas vibra, e o universo, que entende essa linguagem ancestral, responde sem hesitação. Este é o segredo profundo. A matéria não responde a um desejo vazio, mas a um estado sustentado. E esse estado não se afirma com palavras. É vivido, corporificado, tornando-se carne e osso. Visualize então, não para obter, mas para ser. Não para trazer algo a você, mas para despertar o que já habita em você. Se o que você deseja não acontece, não é por falta de técnica, tempo ou comprometimento, mas porque você ainda está visualizando a partir de um lugar de fuga, da necessidade. A verdadeira criação acontece a partir de uma certeza profunda, quando o ego se esvazia e a alma se preenche com caminhos. Quando você para de implorar com a mente, toda a vida se curva em sua direção, não porque você a convenceu, mas porque sua frequência é inegável, autêntica, inevitável. Visualizar sem necessidade é a maneira mais pura de lembrar quem você era, antes que o mundo lhe ensinasse a se sentir incompleto. É retornar à origem, ao ato sagrado onde o desejo não é falta, mas memória. Não é querer, mas ser. Capítulo 9. A frequência da alma que constrói o mundo. No silêncio mais profundo da nossa existência, onde as palavras se dissolvem e apenas o sussurro do invisível permanece, reside o cerne de toda a verdadeira criação. Não é o desejo fugaz ou o pensamento consciente que traça os limites da nossa realidade, mas a emoção ancestral e persistente que guardamos, muitas vezes sem perceber, como um segredo guardado no fundo da nossa alma. Este capítulo não é apenas uma leitura para passar o tempo. É um espelho sem filtros, um reflexo que pode ferir e libertar ao mesmo tempo. O que você está empreendendo agora é uma transformação profunda, um renascimento que começa na parte mais profunda de você, a vibração que você emana da sua emoção mais arraigada. Havia um homem, poderia ser qualquer um, poderia ser você, que caminhava pela vida com a sensação constante de que tudo era duplamente difícil. Ele possuía inteligência, ideias brilhantes e a força de vontade para tentar mudar seu destino. Mas, apesar de seus esforços, justamente quando parecia que o mundo lhe oferecia uma porta, ela se fechou silenciosamente. Uma oportunidade que desapareceu. Um relacionamento que nunca encontrou raízes. Uma promessa quebrada que se repetiu em sua história como um eco sem fim. Durante anos, ele acreditou ser vítima do destino, de um azar imutável, ou de um universo que não dava atenção aos seus apelos. No entanto, num momento de acaso, ou talvez de destino disfarçado, ouviu falar de um conceito que até então lhe parecia estranho. O campo vibracional pessoal. A princípio, não entendeu, mas a ideia penetrou em seu coração com a força de uma revelação silenciosa. Ao retornar para casa, na quietude do seu interior, perguntou-se com corajosa honestidade: o que estou projetando quando não digo nada? O que estou vibrando quando ninguém está olhando?
E foi nessa pergunta, nessa pequena fenda de consciência, que seu verdadeiro despertar começou. Porque o que aquele homem compreendeu, como todos aqueles que despertam do sono, é que a realidade não é moldada por pensamentos ou desejos entusiasmados, mas pela frequência da emoção que carregamos gravada em nossas almas. Essa frequência que se instala lentamente, gota a gota, ao longo dos anos, sem que a vejamos, sem que a nomeemos, mas que rege tudo o que acontece. É essa vibração que se expressa na maneira como você respira, na maneira como entra em um espaço, na energia que seu corpo emana, mesmo quando você está em silêncio. Todo o resto, as palavras gentis, as afirmações repetidas, as velas acesas ou os rituais que você cria, são apenas fachada. Porque se o seu campo emocional permanecer ancorado no medo, na carência, na solidão ou na sensação de não ser suficiente, essa será a mensagem que você projetará para o mundo, não importa o quanto você tente pensar diferente. Não é que você seja uma pessoa negativa ou fragmentada. É simplesmente que o que você guarda lá no fundo, mesmo sem perceber, se torna um sinal vibracional para o universo. E o universo não obedece à vontade que você tenta impor com a sua mente, mas sim à coerência da sua energia profunda. Este é o erro mais comum de quem busca acreditar que o pensamento positivo por si só é suficiente, que repetir "eu sou abundante" mudará o mundo exterior. Mas se lá no fundo, quando você diz essas palavras, há ansiedade, dúvida ou necessidade, essa é a verdadeira informação que o cosmos está recebendo. Porque pensamento é apenas informação, mas emoção é energia. E energia é a linguagem com a qual a matéria se organiza. O homem que caminhava com o peso invisível da própria vibração, compreendeu que o verdadeiro bloqueio não vinha de fora, mas de uma frequência interna que se repetia desde a infância. Uma vibração que lhe dizia: devo me esforçar para merecer. Uma emoção que marcava uma sensação de não ser suficiente. Uma emoção que se alojou dentro dele antes mesmo que ele tivesse palavras para descrevê-la. Essa emoção, sustentada implacavelmente, como alguém carregando uma pedra no bolso sem perceber seu peso, era o que seu campo enviava ao universo e a vida respondia. É por isso que, quando tudo parecia prestes a florescer, algo nele bloqueou essa possibilidade, porque seu corpo não sabia como habitar aquela nova frequência de plenitude. Não era um castigo, nem uma maldição. Era a memória profunda de um campo emocional que ainda não estava pronto para receber sem tensão. Essa vibração básica, invisível mas poderosa, é a raiz de tudo. Muitas vezes, ela se forma nas primeiras palavras que ouvimos, nas feridas que silenciamos, nas emoções que engolimos sem dizer. E se não a controlarmos, essa frequência se torna um padrão, e o padrão, um destino. Não porque o destino esteja escrito em pedra, mas porque dia após dia, emoção após emoção, continuamos escrevendo nossa história com a mesma tinta. É por isso que a vida se repete, não porque não sabemos o que queremos, mas porque ainda não saímos do lugar onde queremos. A mágica é a seguinte: você não precisa entender todo o seu passado para transformar sua frequência. Tudo o que você precisa é de uma honestidade brutal consigo mesmo. Pare. Respire. Sinta. Pergunte a si mesmo que emoção reside em você quando você não está agindo, quando você não está tentando convencer ninguém, quando o barulho desaparece. Pode ser uma tristeza antiga, uma solidão profunda, uma raiva silenciada. Seja o que for, o essencial é reconhecê-la. Porque uma emoção, quando vista, quando admitida, perde seu poder de operar nas sombras. E quando aquilo a que nos apegamos inconscientemente não nos governa mais, podemos escolher uma nova emoção. Mas não como uma máscara ou um disfarce. Não como uma imposição, mas sim como alguém que acende uma lâmpada em um quarto que está escuro há anos. Você pode escolher gratidão, calma, dignidade. Mas sinta isso. Lembre-se de um momento da sua vida em que essa emoção foi real, mesmo que passageira. Inspire esse sentimento, habite-o. Porque o campo que sustenta sua vida precisa de um sinal novo, constante e coerente.
Se você conseguir segurar essa emoção diferente com paciência e profundidade, verá como o mundo começa a responder com um reflexo diferente. Não é mágica, é coerência vibracional. As pessoas mudarão a maneira como tratam você. Portas se abrirão onde antes havia paredes, a própria matéria se reorganizará sem que você precise forçá-la. Porque você não estará mais enviando o padrão antigo. Sua nova emoção estará escrevendo uma nova história. Seu corpo aprenderá a viver em uma frequência que antes ele só conhecia como uma promessa, e agora começa a habitar como verdade. É nesse momento que tudo começa a se mover sozinho, sem que você precise forçar nada. O universo não precisa que você grite seus desejos, apenas que pare de emitir o que você não é mais. Quando isso acontece, o campo vibracional não tem outra função senão refletir você com precisão, sem julgamento, sem pausa, sem erro. É por isso que hoje convido você, sem medo ou defesas, a se fazer esta pergunta profunda: com que emoção estou pedindo o que desejo? Qual parte de mim ressoa mais fortemente? Saudade ou ausência? Certeza ou urgência? Se você perceber que ainda está projetando algo de uma ferida, não se culpe. Basta escolher de forma diferente. Porque você não está quebrado, você só está fora de foco. E reorientar sua vibração é essencialmente lembrar que você sempre teve o poder. Só que você entregou isso a uma emoção que não te representa mais. Projetar a partir da emoção é assumir a mais profunda responsabilidade. Ser o criador invisível de toda forma visível que você vê. Mas também é o privilégio mais lindo. Saber que você pode recomeçar do seu centro, sempre que precisar. Sem pedir permissão, sem explicações. Porque a sua vida não depende do que você deseja. Depende do que você considera verdadeiro. Quando o mundo fica em silêncio, e somente o que você realmente é, vibra, é aí que a verdadeira manifestação começa. Capítulo 10. O sussurro invisível da dúvida. No caminho da transformação, chega um momento em que a alma enfrenta um inimigo invisível a olho nu, uma sabotagem silenciosa que rompe a própria pulsação da criação. Este capítulo é um portal para esse núcleo invisível, para a dúvida que vibra com a sutileza de um sussurro, mas cujo eco pode destruir impérios interiores. Imagine uma floresta antiga, profunda e misteriosa, que à primeira vista parece comum, com árvores que se estendem em direção ao céu e raízes que se entrelaçam sob a terra, trilhas de terra fresca que rangem sob os pés. Mas esta floresta não é para todos. Seus caminhos não estão nos mapas, nem obedecem à bússola ou à lanterna. Ela não se abre para aqueles que chegam ansiosos, nem para aqueles que gritam em busca desesperada de respostas. Somente aqueles que caminham com serena certeza, com uma vibração clara no coração, podem adentrar seus recessos. Pois a dúvida atua como um véu que confunde, um labirinto que se abre para aqueles que caminham com incerteza. A floresta, com suas árvores que parecem ganhar vida, se fecha e recua diante da hesitação. A vibração confusa apaga o mapa invisível que só a alma lúcida consegue ler. No coração daquela floresta, disse, flui uma fonte luminosa, capaz de responder às perguntas mais profundas, de abrir a porta que conduz à verdade mais íntima. Mas só alcança essa clareza quem sabe, com convicção inabalável, que a alcançará. Não basta desejar ou esperar. Só lembrar-se do caminho permite chegar lá. Este é o campo quântico que sustenta a nossa existência. Ele não se rende a emoções fugazes ou à lógica superficial. Não se importa com a quantidade de vezes que você repete palavras sem alma. Ele responde ao sinal vibracional emitido pelo seu corpo, à frequência emocional que habita as profundezas do seu ser, ao ritmo silencioso estabelecido pelo seu sistema nervoso. Quando esse sinal se fragmenta, quando a dúvida se instala como uma rachadura invisível, tudo o que você projeta se torna obscuro, instável e incompleto. A dúvida não é apenas um momento passageiro, mas um feitiço antigo que o sabota por dentro, sem que você perceba. Então, o universo, aquele espelho fiel, para de oferecer coordenadas claras para guiar a sua realidade.
A dúvida raramente mostra sua verdadeira face. Muitas vezes, ela se disfarça sob a forma de prudência, humildade, crítica ou até mesmo espiritualidade. Mas sua essência é uma voz antiga, uma sombra que murmura justamente quando você está prestes a abraçar uma nova frequência. E se não for verdade? E se eu estiver me enganando? E se eu não merecer? Esse sussurro, mesmo que silencioso, tem o poder de desativar todo o campo. Você não precisa negar seus desejos em voz alta. Simplesmente abrigar uma emoção que contradiz sua intenção é suficiente para enfraquecer a vibração. Essa inconsistência é a razão pela qual tantos esforços, decretos e rituais parecem vazios e estéreis. Carl Jung chamou essa batalha interna de incongruência entre o consciente e o inconsciente. Aquela guerra silenciosa em que o que você anseia com sua mente é negado pelo que habita dentro de você. E como o universo responde ao que você é em seu estado mais profundo e constante, ele acaba obedecendo a essa sombra, e não à luz que você tenta projetar. Então, você pode passar minutos visualizando um lindo sonho, enquanto nas outras 23 horas e 50 minutos você sustenta emoções conflitantes. E o que o campo reflete? A vibração que você mantém por mais tempo e de forma mais consistente. Se a sua dúvida for mais forte que a sua afirmação, a dúvida sempre vencerá. Mas esta não é uma história de perfeição ou de eliminação do medo ou da insegurança. Trata-se de um ato de coragem ainda maior. Enfrentar essa contradição sem disfarçá-la, nomear a dúvida, trazê-la para fora das sombras onde ela habita sem permissão. Porque enquanto a dúvida permanecer oculta, ela continuará a governar a sua realidade, moldando a sua vibração sem que você consiga vê-la. A dúvida não é inocente. É uma frequência que interrompe o ritmo da criação, como escrever um lindo feitiço e riscá-lo no final. Quando você constrói e destrói ao mesmo tempo, o campo não consegue organizar o seu mundo. Não porque o ignore, mas porque o sinal que você emite muda de tom a cada momento. O que está fragmentado dentro de você se reflete no exterior. O que não mantém sua vibração coerente não pode tomar forma no mundo físico. Os antigos alquimistas falavam do fogo duplo, o fogo que aquece e esfria ao mesmo tempo, que impede a transmutação, que impede a formação do ouro ou a purificação da pedra. É isso que acontece com você quando mantém a intenção e a dúvida simultaneamente. Seu fogo interior se apaga, mesmo que sua aparência pareça intacta. Então, o que fazer? Não se trata de eliminar a dúvida, mas de integrá-la. Não de silenciá-la, mas de ouvi-la com tanta honestidade que ela se dissolva por si só. Se você diz, eu sou abundante, mas no fundo se sente indigno, escreva essa verdade também. Não para se punir, mas para se libertar do feitiço. Quero abundância, mas tenho medo que ela não venha. Sinto que não é para mim. Dói-me ter esperado tanto tempo sem vê-la. Nomear a dúvida é afrouxar seu poder. Expô-la é começar a transformá-la. Quando você para de negá-la, a dúvida perde seu poder. Em seguida, escreva uma nova afirmação, mas desta vez não a repita como um mantra sem alma. Sinta-a como uma vibração limpa, como uma direção escolhida, mesmo que você ainda não a mantenha perfeitamente. Diga com sinceridade, mesmo em silêncio. Estou aprendendo a vibrar em abundância, e a cada dia isso parece mais natural. A verdade tem maior poder que qualquer decreto forçado. Quando você limpa seu campo de dúvidas, o caminho aparece, assim como naquela floresta. Não porque o mundo muda, mas porque seu sinal finalmente está claro, porque sua frequência não se contradiz mais, porque há uma direção vibracional que o universo pode seguir sem se perder. A dúvida não é uma inimiga, é um teste de foco. E quando você para de trilhar um caminho de divisão, tudo o que parecia impossível começa a se manifestar com a facilidade de um verdadeiro milagre. Mas não é mágica, é precisão energética. Então, hoje, não peça mais, nem se esforce para projetar algo novo. Faça apenas uma coisa. Observe sua vibração com honestidade radical.
Pergunte a si mesmo onde você tem caminhado como um pé para frente e outro para trás. E quando encontrar essa dúvida, não a negue. Agradeça, porque ela veio para lhe mostrar onde seu campo ainda precisa se alinhar. E naquele instante, sem esforço, sem drama, sem pressa, um novo sinal começará a se formar. Um sinal claro, nítido e poderoso. E o universo, como sempre, responderá com a mesma precisão com que você escolhe vibrar. Capítulo 11. Retorne ao seu núcleo. Houve um momento no tempo, embora agora pareça turvo e envolto no véu do esquecimento, em que você começou a se afastar de si mesmo. Não foi uma escolha consciente, ou um decreto proferido pela sua vontade. Ninguém lhe disse que você tinha que se abandonar, nem lhe ensinaram como se desapegar da essência que era você. Mas aconteceu, talvez na inocência da sua infância, quando seu riso genuíno foi recebido com silêncio ou rejeição. Talvez quando sua luz natural foi chamada de exagero, ou quando um sentimento intenso foi minimizado por aqueles que não compreendiam sua profundidade. Naqueles dias invisíveis para o mundo, mas eternos para sua alma, você começou a desaparecer, aos poucos, como alguém que se afasta de casa, sem saber que o retorno será distante. Você gradualmente extinguiu fragmentos da sua frequência autêntica. Aprendeu a agradar, a esconder partes de si mesmo, a merecer amor e aceitação por meio de sacrifícios e entregas. Você atendeu às expectativas do mundo, e nesse constante ato de esquecimento, a busca nasceu. Uma busca incansável que se tornou o pulso da sua vida. Você buscou fora o que antes vivia dentro. Rastreou sinais, professores, livros, promessas. Você ansiava por curar, atrair, compreender. Às vezes, você pensava ter encontrado a chave, mas logo o chão sob seus pés mudou novamente. Seu centro parecia escapar assim que você o tocava, como se mais um passo, mais uma técnica, mais um sinal fossem sempre necessários. Sem perceber, você se tornou alguém perseguindo a própria sombra, convencido de que um dia a alcançará. Mas agora, neste exato momento, algo dentro de você sabe a verdade. Não há mais caminhos a seguir para fora, porque a jornada não é uma linha reta. A jornada é um círculo sagrado, e você retornou ao mesmo lugar de onde partiu. A si mesmo, mas desta vez com os olhos abertos, a vibração desperta, a alma pronta. Este não é o fim da sua história, mas o início da vida vibrante e encarnada que sempre esteve dentro de você. Este capítulo não pretende lhe ensinar nada de novo. Em vez disso, ele o lembra do que você escondeu sob montanhas de técnicas e rituais. Você é o centro, a fonte, a raiz de toda forma. O que você um dia buscou em afirmações ou meditações já estava dentro de você, não como um conceito, mas como um campo vivo e pulsante. Tudo o que faltava era o silêncio. Tudo o que faltava era integrá-lo ao seu corpo e à sua respiração. Portanto, neste momento, não se trata de fazer mais, mas de ser mais você mesmo do que nunca. Não finja que precisa de algo externo, porque agora você sabe que tudo o que você pode segurar já vibra dentro de você. A matéria não espera pelo seu desejo. Ela espera pela sua presença consciente, pela sua respiração calma, pela sua coerência entre palavra e ação. Visualizar foi o primeiro passo. Projetar foi o segundo. Sentir a linguagem da alma e agora habitar essa vibração será a revolução silenciosa. Não diga, eu quero paz. Vibre como alguém que já a possui. Não diga, eu quero amor. Respire como alguém que já o carrega. Não diga, eu quero criar a minha realidade. Caminhe com a certeza de alguém que sabe que o que observa foi inicialmente um sussurro em sua energia. A vida não acontecerá com você como antes, não porque o mundo mudou, mas porque você não vibra mais com aquele eu que precisava ser salvo. Você não espera mais pela permissão do universo. Agora, você é a voz que dá ordens do âmago, sem precisar demonstrar, convencer ou provar nada. Você só precisa se lembrar de quem sempre foi, antes que a dúvida tecesse suas sombras dentro de você.
Não se trata de uma iluminação passageira ou de uma transformação milagrosa repentina. É uma decisão profunda e silenciosa. Retornar não ao passado, mas à sua essência. Aquele centro energético onde reinam o silêncio e a certeza, onde tudo é projetado com uma única intenção: vibrar na verdade. Feche os olhos por um momento, não para imaginar ou projetar, mas para sentir. Sinta como seu campo energético se ajusta quando você para de exigir, quando para de forçar. Sinta como sua respiração se alinha quando você para de buscar respostas, como sua coluna se eleva quando você para de esperar por validação. Observe como o universo começa a dançar sem esforço, porque você parou de emitir interferência. Esta é a nova frequência. Não atrair, mas manter com amor infinito aquele estado interior que o mundo não pode mais ignorar. Saiba que não há mais objetivos a alcançar, nem técnicas a dominar. Só resta uma verdade. Respire, seja, vibre, comande. Agora entenda com cada fibra do seu ser. Você não está aqui para buscar milagres, mas para ser o canal através do qual eles ocorrem. O verdadeiro milagre não é a chegada de algo externo, mas sim você se tornar a fonte que sustenta a vibração, permitindo que tudo flua sem pedir, porque quando você incorpora sua energia, o universo inteiro se organiza como se tivesse esperado por este momento durante toda a sua existência. Capítulo 12. A Dança da Presença. Você retornou ao centro, aquele lugar sagrado e silencioso dentro de você, onde a verdade reside, sempre lá, esperando pacientemente para ser reconhecida. Mas esse retorno não é um ponto final ou uma recompensa pela busca, mas sim o início de uma dança profunda, uma dança da presença que o convida a habitar o momento com toda a plenitude do seu ser. Não se trata de atingir objetivos, nem de acumular experiências ou conhecimentos que o afastem ainda mais da sua essência. A vida não é um quebra-cabeça que você precisa montar às pressas, nem uma corrida frenética para chegar a algum lugar. A vida é um fluxo eterno, uma melodia que se desenrola a cada respiração, uma dança sagrada onde a alma reconhece sua própria luz. Por anos, talvez décadas, você pensou que a felicidade residia em alcançar algo fora de si, em atingir um estado, um objeto, um reconhecimento que preencheria aquele vazio silencioso. Você acreditava que a realização era um horizonte distante, uma miragem que só os afortunados poderiam alcançar. Mas agora, neste exato momento, você sabe que a felicidade não é um destino, mas uma expressão espontânea e natural, que emerge quando você permite que sua essência brilhe sem restrições ou máscaras. Esta dança que você agora inicia não se baseia no controle ou na dominação do seu ambiente ou das suas emoções, mas na profunda entrega ao mistério invisível que sustenta toda a existência. Trata-se de confiar de todo o coração na força que o guia, aceitando que cada passo, mesmo aqueles que parecem perdidos no nada, faz parte do tecido sagrado que cria a sua história. Caminhe agora com a humildade do aprendiz que abre o coração ao desconhecido, mas também com a confiança do sábio que sabe que cada momento é perfeito tal como é. Sinta a terra sob os seus pés, ouça a batida do cosmos no seu peito e deixe a sua alma fundir-se com a melodia do agora, sem pressa ou resistência. A presença que você cultiva não é um estado que você pode alcançar e possuir para sempre. Não é uma meta que você pode riscar da sua lista de tarefas. A presença é uma prática diária, um retorno constante a si mesmo, uma entrega amorosa e paciente que não exige nem julga, apenas acolhe e sustenta. Naqueles momentos em que a dúvida paira ou uma tempestade interior se alastra, lembre-se de retornar àquele espaço de silêncio e calma que reside em seu centro. É aí que reside a força necessária para continuar, a clareza para decidir e a luz que ilumina o caminho mesmo quando ele parece perdido. Não tema a incerteza ou o mistério. Não fuja das sombras que são projetadas, porque elas também fazem parte do projeto que dá sentido à beleza da sua história. A luz que você busca não está lá fora. Ela sempre esteve dentro de você, latente e esperando para ser despertada pela autoaceitação e pelo amor.
Você agora é o guardião da sua vibração interior, o alquimista que transforma a energia em vida. Cada pensamento, cada palavra, cada gesto é uma semente que você planta no vasto campo do universo. E dessas sementes brotarão os frutos da sua realidade. Portanto, guarde sua energia com ternura e respeito. Evite desperdiçá-la em lutas inúteis ou desejos que não brotam da sua verdade mais profunda. O poder reside na coerência entre quem você é interiormente e o que você manifesta no mundo. O convite é claro. Dance sem medo. Seja a luz na escuridão. Sustente a vibração que faz o mundo vibrar. E quando você se sentir vacilante, perdido ou com o caminho escuro, lembre-se de que você nunca esteve sozinho. O universo inteiro conspira para apoiá-lo em seu retorno ao lar. Nessa dança da presença, o verdadeiro milagre se revela, não como um evento extraordinário que ocorre uma única vez, mas como o simples ato de vivenciar plenamente o mistério do ser, aqui e agora. Não busque fora o que sempre foi seu. Não persiga sombras ou miragens, quando você pode habitar a luz que sempre carregou dentro de si. Você é o centro deste cosmos interno e externo, a fonte da vida, a alma que dança com o universo em uma coreografia sem fim. E nessa dança sem começo nem fim, nesse movimento eterno, você encontra seu verdadeiro lar, aquela essência que nunca se perde, mesmo que às vezes se esconda atrás de camadas de medo ou dúvida. Lembre-se de que cada vez que você retorna a si mesmo, está se lembrando da verdade mais profunda, que você não precisa de nada fora de si mesmo para se sentir completo, que não há nada a ser conquistado porque você sempre foi perfeito em sua essência. A prática da presença é o caminho que leva você a viver em coerência com a sua verdade. Quando você habita esse espaço, não há necessidade de esforço constante ou exaustão na busca. A energia flui, a vida se desenvolve harmoniosamente e a paz se torna um estado natural. Não se trata de fuga ou recuo, mas de uma abertura completa para a vida como ela é. Trata-se de aceitar o que vem sem resistência, amar quem você é incondicionalmente e confiar que tudo o que acontece faz parte de um plano maior que o leva à expansão da sua consciência. Ao se entregar a essa dança, você se torna um canal vivo por onde flui a energia do universo. Você não busca mais controlar, mas sim permitir que a vida se expresse através de você com liberdade e autenticidade. Cada pensamento, cada emoção, cada ação se torna consciente e poderosa porque está enraizada no seu centro, naquela frequência vibracional que ressoa com a própria essência da criação. Não se preocupe se às vezes você se esquecer ou se sua mente tentar arrastá-lo de volta para velhos padrões de dúvida ou medo. Isso faz parte do aprendizado, um convite constante para retornar ao silêncio e à quietude onde o centro sempre aguarda, aberto e pronto para apoiá-lo. Aprender a sustentar essa presença com amor é a maior revolução que você pode experimentar, porque ao sustentá-la, você transforma a sua realidade e, através de você, o mundo inteiro também começa a vibrar de forma diferente. Este é o seu chamado hoje: abandonar buscas externas, deixar para trás técnicas que só servem para distraí-lo e escolher a atenção plena como a bússola que guiará cada passo da sua jornada. Viva a partir do centro. Respire a partir do centro. Caminhe a partir do centro. Porque, quando você faz isso, a vida deixa de ser um enigma inatingível e se torna uma celebração constante do ser e da existência. Não tema, não lute, não resista. Permita-se dançar com a vida como ela é, com suas luzes e sombras, suas certezas e mistérios. Nessa dança, reside o milagre da existência. Agora você sabe que não é um buscador, mas um remetente, um criador consciente da frequência que sustenta o universo. E ao manter essa vibração com amor e presença, você se torna o milagre vivo que sempre foi destinado a ser. Este capítulo não é um encerramento, mas um portal para um novo nível de consciência e entrega. Abra-se para a dança da presença e permita que sua alma brilhe com todo o seu poder. Você chegou em casa.
E em casa, a dança nunca acaba. Ela apenas muda de ritmo, se expande e se torna infinita. Capítulo 13. A maestria do agora. No cerne de todo despertar reside uma verdade simples, mas poderosa. O único momento que realmente existe é o agora. O passado é um eco distante que se desvanece ao vento, e o futuro é uma sombra ainda não projetada. A vida, em sua essência mais pura, só se desdobra neste momento presente, nesta centelha fugaz que chamamos de agora. Esta verdade, embora simples, é a chave que abre as portas para a maestria interior. Porque dominar o agora não significa apenas estar presente no momento, mas sim habitá-lo com plena consciência, com a serenidade que advém da aceitação do que é e da coragem de agir a partir dessa aceitação. Muitas vezes vivemos presos no tecido do tempo, acorrentados a memórias que nos prendem ou a expectativas que nos distanciam de quem somos. Mas o domínio do agora nos convida a romper essas correntes, a nos libertar do peso do que aconteceu antes e da ansiedade do que aconteceu depois, e a nos fundirmos com a corrente vital que sempre corre sob nossa pele. Para sermos mestres do agora, precisamos cultivar uma presença que não se dispersa, que não se perde no turbilhão de pensamentos ou nas dúvidas que o ego insiste em semear. Essa presença é um jardim sagrado que floresce quando regamos nossas raízes com amor e aceitação, quando escolhemos olhar para dentro com ternura em vez de julgamento. Não é um caminho fácil, pois a mente resiste a se soltar. O hábito de pensar, planejar e temer é poderoso, mas a cada respiração consciente podemos começar a silenciar esse ruído, a abrir espaço para o silêncio que revela a sabedoria do momento. Nesse silêncio, ouvimos a voz da alma, aquela voz que fala não com palavras, mas com sensações, intuições, lampejos de clareza que guiam sem se impor. Aprender a confiar nessa voz é um ato de coragem e entrega, uma entrega que não é derrota, mas conquista. Ser mestre do agora também envolve abraçar a impermanência, compreender que tudo muda, que nada permanece estático, seja dentro de nós ou ao nosso redor. E nessa dança da transformação, encontrar estabilidade não em circunstâncias externas, mas no centro luminoso que somos. Imagine por um momento que sua vida é um rio. A água nunca é a mesma, ela sempre flui, e sua tarefa não é parar o rio ou resistir à sua correnteza, mas aprender a navegar com habilidade, adaptando-se a cada curva, cada redemoinho, cada calmaria. Isso é maestria, não controlar, mas fluir com o ritmo da vida. Nessa perspectiva, as dificuldades não são obstáculos que nos impedem, mas sim professores que nos ensinam a fortalecer nossa presença, aprofundar nossa consciência e expandir nossa paciência e amor próprio. Cada desafio é um convite para retornar a si mesmo, para nos ancorarmos no agora e descobrirmos o tesouro escondido na tempestade. O mestre do agora não busca escapar da dor nem se esquivar das sombras, mas sim encará-las com compaixão, acolhendo-as como parte indispensável da jornada. Ele sabe que na escuridão também reside a semente da luz, e que somente atravessando as sombras se alcança o pleno esplendor do ser. Este caminho para a maestria não é marcado pela perfeição, mas pela autenticidade. Não há necessidade de fingir que tudo está calmo quando a tempestade ruge dentro de você. A verdadeira força nasce da honestidade consigo mesmo, uma força que não se quebra diante da adversidade, mas, em vez disso, aprende, cresce e se transforma. Cada momento é uma oportunidade para reescrever a história que você conta a si mesmo. Em vez de julgar, você pode escolher observar com neutralidade. Em vez de resistir, fluir. Em vez de temer, amar. A escolha está sempre em suas mãos, porque a maestria não é algo que se conquista, mas uma prática constante de retornar a si mesmo, de se ancorar na verdade deste momento. Respire fundo e sinta a vida pulsando dentro de você. Não há nada a acrescentar ou subtrair. Apenas esteja aqui, completo, inteiro, consciente. Permita-se habitar este espaço sem pressa, sem expectativas. Simplesmente seja.
E a partir dessa presença, observe como a sua realidade começa a se transformar. As preocupações perdem o poder, os relacionamentos se tornam mais genuínos e a paz se instala como hóspede permanente na sua alma. Porque quando você domina o agora, você se torna o arquiteto consciente da sua existência. Você não precisa que o mundo mude para ser feliz. A felicidade surge quando você se torna o centro de onde irradia calma, amor e verdade. Nesse centro, não há separação ou conflito, apenas unidade e harmonia. Assim, o agora deixa de ser um momento fugaz e se torna um templo sagrado, onde o seu espírito se expressa livremente. E nesse templo, cada pensamento, cada ação, cada respiração é uma prece, um ato de criação consciente. Percorra este caminho com humildade e alegria. Celebre cada pequena conquista, cada momento de consciência, cada passo em direção à integração plena. Porque a maestria não é uma meta distante, mas a dança diária de retornar a si mesmo, repetidamente, independentemente das circunstâncias. Este capítulo convida você a abraçar essa dança com todo o seu ser, a confiar na sabedoria que emerge quando você se entrega ao presente com amor e devoção. Lembre-se de que o poder está dentro de você, na sua capacidade de viver cada momento plenamente, de ser a luz que ilumina o seu próprio caminho. E assim, nesse domínio do agora, você descobre que o verdadeiro milagre não está no que você recebe, mas no que você se permite ser. Que a vida é uma dádiva que se desdobra a cada momento, e que você, ao vivê-la conscientemente, se torna sua expressão mais autêntica e bela. Permaneça nesta verdade e deixe sua alma dançar ao som da melodia eterna do presente, porque nessa dança, você finalmente se encontra e reconhece que é, sempre foi e sempre será, o mestre do seu próprio destino. Capítulo 14. A arte de habitar a si mesmo. Habitar a si mesmo é a arte mais profunda e sutil que um ser pode aprender. Não se trata apenas de viver em um corpo ou habitar uma mente, mas de se fundir com a totalidade de quem você é, com suas luzes e sombras, seus desejos e medos, seus sonhos e silêncios, até se tornar o lar mais acolhedor e verdadeiro que você pode imaginar. Essa arte, no entanto, não se aprende com pressa ou distração. Requer pausa, coragem e a disposição de olhar com ternura e sem medo para cada canto do seu ser, mesmo aqueles que você preferiu ignorar ou esconder. Porque habitar a si mesmo não é apenas um ato de amor, é também um ato de coragem. Habitar a si mesmo é uma revolução silenciosa que começa quando você decide deixar de ser um visitante da sua própria vida e se tornar um residente consciente da sua alma. Significa abandonar o hábito de escapar para preencher vazios que só o encontro consigo mesmo pode curar. Quantas vezes você se sentiu ausente do próprio corpo, com os pensamentos vagando por labirintos estranhos, enquanto o coração clama por ser ouvido? Quantas vezes você colocou sua energia em miragens e fantasmas, esquecendo que seu verdadeiro refúgio está dentro de você? O verdadeiro lar é aquele que não pode ser varrido nem pela tempestade mais feroz, nem pela sombra mais escura, porque é construído sobre a rocha firme da autenticidade e do amor próprio. Quando você habita o seu ser, cada célula desperta e vibra em harmonia com a vida. Para alcançar essa morada, você precisa aprender a ouvir a linguagem sutil do seu corpo, uma linguagem que não usa palavras, mas sim sensações, ritmos e silêncios. O corpo é o templo onde toda a sua história está armazenada, e também a chave para retornar ao seu centro. Na correria do mundo moderno, muitas vezes esquecemos essa sabedoria ancestral. Nos desconectamos de nossos corpos e nos perdemos em pensamentos, julgamentos e ansiedades fugazes. Mas quando você para, quando dedica um tempo para viver cada momento, você retorna a si mesmo. Sinta agora, neste exato momento, como seu corpo respira, como seu coração bate, como cada inspiração e expiração o ancora no presente. Habitar a si mesmo começa com esta consciência simples, mas poderosa, a de ser um ser vivo, um ser que sente, que sonha,
que ama. E quando essa ancoragem se fortalece, todo o seu mundo interior começa a se organizar. As vozes interiores, severamente críticas, se transformam em sussurros compassivos. As feridas do passado se tornam portas abertas para a cura e o perdão. Habitar a si mesmo também significa reconciliar-se com a sua própria história. Aceitar que cada experiência vivida, por mais dolorosa ou confusa que tenha sido, fez parte do caminho que o levou a este preciso momento de despertar. Você não precisa fugir ou apagar nada, mas sim integrar e ser grato. Não há nada a consertar fora de você. A verdadeira cura acontece quando você reconhece que é inteiro, mesmo que às vezes tenha se sentido fragmentado. Porque na unidade que habita dentro de você, reside a força para consertar cada fragmento perdido. Nesse processo, a compaixão se torna uma aliada inseparável. Não apenas em relação aos outros, mas também em relação a si mesmo. A compaixão abre as portas para uma compreensão profunda e dissolve as correntes do julgamento e da culpa. Quando você aprende a se habitar com compaixão, você se torna um habitante gentil do seu próprio ser. Você deixa de ser um hóspede desconfortável que critica e pune, e se torna um cuidador amoroso que protege e nutre sua essência. Nesta jornada, você poderá encontrar partes de si mesmo que não queria conhecer. Talvez velhas feridas, medos profundos ou facetas da sua personalidade difíceis de aceitar. Mas lembre-se, cada parte merece ser vista e acolhida com amor, porque todas fazem parte da sua humanidade. Este é o segredo da arte de habitar a si mesmo. Não resistir, não negar, não fugir, mas aceitar. Somente na aceitação autêntica é liberada a energia necessária para a verdadeira transformação. À medida que você se habita, também descobre que seus relacionamentos mudam. Você não busca mais fora o que só encontra dentro de si. Seus relacionamentos se tornam reflexos da sua integridade, da sua paz interior. A autenticidade que você cultiva dentro de si se reflete na qualidade dos seus encontros. Você aprende a estabelecer limites saudáveis, a dizer não quando necessário, a escolher sabiamente onde e com quem investir sua energia. Isso não é egoísmo. É amor próprio em ação. É respeito pela vida que você habita. Habitar a si mesmo também é um ato de criação consciente. A cada dia, a cada momento, você pode decidir como quer viver, que energia quer emitir, que história quer contar sobre si mesmo. A casa interior que você constrói com seus pensamentos, emoções e ações é a base da sua realidade. Nesse sentido, habitar a si mesmo é a arte de ser o arquiteto do seu próprio mundo. Você não deixa que circunstâncias externas definam seu estado interno, mas, a partir do seu centro estável, você cria a realidade que deseja vivenciar. Portanto, o convite é claro: não seja um espectador da sua vida. Não se contente em sobreviver ou repetir padrões herdados ou aprendidos. Seja o criador consciente que mergulha no mistério do seu ser e o habita plenamente. Este processo é uma jornada sem fim, uma dança eterna entre luz e sombra, entre dúvida e certeza, entre entrega e vontade. Cada passo que você dá em direção a si mesmo é uma vitória, um renascimento. No fim das contas, habitar a si mesmo é descobrir que o lar mais autêntico e seguro está dentro de você. Que você é o solo fértil onde seus sonhos germinam, o refúgio acolhedor onde sua alma repousa, a chama eterna que ilumina seu caminho. Nessa morada interior, você encontra a paz que o mundo não pode oferecer, o amor que não depende de condições, a liberdade que vem de ser quem você realmente é. Permita-se habitar dentro de si mesmo sem pressa ou exigências. Retorne a si mesmo sempre que necessário, com a paciência de quem cultiva um jardim sagrado. E lembre-se sempre de que nesse retorno está a chave para toda transformação. Porque somente quando você habita seu ser com presença e amor, você pode irradiar aquela luz que toca e transforma tudo ao seu redor. Só então sua vida se torna um ato de magia, um poema vivo, uma canção da alma.
E nessa música, você descobre que a verdadeira arte não está em buscar fora, mas em encontrar dentro, em habitar a si mesmo, em amar a si mesmo, em ser, simplesmente ser. Capítulo 15. A dança do silêncio interior. No vasto palco da vida, onde as vozes do mundo se entrelaçam com pensamentos infinitos, existe um espaço sagrado, um refúgio oculto que poucos ousam habitar. É o silêncio interior. Essa dança sutil entre o ruído externo e a profunda quietude que guarda a essência mais pura do nosso ser. Este silêncio não é a ausência de som, mas a presença plena, a consciência desperta que observa sem julgar, que escuta sem intervir, que simplesmente é. É neste espaço que a vida se desdobra em seu mistério, onde a sabedoria ancestral sussurra e a alma encontra sua verdade. Aprender a dançar com esse silêncio não é tarefa fácil. O mundo moderno nos acostumou a preencher cada momento com barulho, distrações e palavras que nos distanciam de nós mesmos. Mas o silêncio é um professor paciente que espera, sempre disponível, sempre presente, pronto para nos revelar o que não é dito, mas sentido. A princípio, ao nos aproximarmos do silêncio, podemos sentir medo ou desconforto. A mente, acostumada à tagarelice constante, torna-se inquieta. Os fantasmas interiores que evitamos emergem nessa quietude e nos desafiam a encará-los sem medo. Mas nesse olhar reside o poder da transformação. O silêncio interior é como um espelho. Ele reflete claramente nossas emoções, nossos pensamentos mais profundos, nossas feridas ocultas e também nossas luzes mais brilhantes. Ele nos convida a abraçar a totalidade do nosso ser, sem nos fragmentarmos ou rejeitarmos. Ao mergulhar nessa dança, você descobre que o silêncio não é vazio, mas plenitude. Um espaço onde o tempo para e as palavras se tornam desnecessárias. Ali, a essência da vida se revela na forma de sensações, intuições e uma paz que transcende qualquer explicação. O silêncio também é o berço da criação. Antes que uma palavra seja dita, antes que um sonho se manifeste, existe aquele espaço silencioso onde tudo germina. Portanto, aprender a habitar o silêncio é também aprender a ser um co-criador consciente da nossa realidade. Esse processo exige humildade, pois, ao encarar o silêncio interior, nos libertamos do ego que sempre precisa controlar, explicar e justificar. Nos entregamos à experiência sem querer apressá-la ou manipulá-la. Nos abrimos para a sabedoria que emerge do coração, não da mente. Na dança do silêncio, o corpo se torna um aliado fundamental. É a ponte que conecta o mundo tangível com o invisível, o consciente com o inconsciente. Quando nos sintonizamos com o nosso corpo, ouvimos suas mensagens, sentimos seus ritmos e nos alinhamos com a corrente vital que flui dentro de nós. A respiração, em particular, é a chave para entrar nesse espaço sagrado. A respiração consciente, lenta e profunda, nos âncora no presente e nos ajuda a dissolver as tensões que nos separam da nossa essência. É um lembrete constante de que estamos vivos e conectados. O silêncio interior também nos ensina a abrir mão do controle, a aceitar que não temos todas as respostas, que a vida é um mistério que se revela em seu próprio tempo e maneira. Essa aceitação liberta a mente e abre o coração, permitindo que a intuição e a criatividade floresçam. Neste lugar de quietude, você começa a ouvir a voz autêntica da sua alma, aquela que foi silenciada pelo barulho do mundo. Essa voz é sábia, compassiva e sempre fiel à sua essência mais profunda. Ouvi-la é um ato de amor próprio e coragem. À medida que você se aprofunda na dança do silêncio, também descobre uma profunda conexão com tudo ao seu redor. O silêncio interior ecoa o silêncio do universo, uma vibração que une todas as coisas em um tecido invisível de luz e energia. Essa consciência de unidade transforma a maneira como você encara a vida. Você não é mais um ser separado lutando pela sobrevivência, mas uma expressão única e essencial do cosmos, um fio vital na infinita teia da existência.
O silêncio, então, torna-se a linguagem da alma, a melodia que guia seus passos e sustenta suas decisões. Nessa melodia, você encontra a força para deixar ir o que não lhe serve mais, para perdoar o que lhe magoou, para abraçar a incerteza com confiança. E assim, a vida se torna uma dança consciente, uma criação contínua, onde cada movimento nasce da quietude interior. A paz que você busca não está lá fora, mas naquele refúgio silencioso que sempre esteve dentro de você. Este capítulo não é apenas mais uma lição. É um convite para redescobrir esse espaço sagrado, para fazer do silêncio o seu lar, o seu mestre e o seu guia. Para aprender a dançar com a vida a partir da serenidade que brota da presença plena. Permita-se retornar repetidamente a esse refúgio interior. Em cada respiração consciente, em cada momento de pausa, reside aquele silêncio que é a própria pulsação do seu ser. E lembre-se de que, nesse silêncio, a vida fala com você em sua linguagem mais pura e verdadeira. E é só por hoje. Mas se você acha que estamos apenas arranhando a superfície da metafísica, não se preocupe. O primeiro link na descrição dá acesso a um conteúdo mais avançado que pode fazer uma grande diferença. Obrigado.